Existe um cansaço silencioso em quem já tentou acreditar de todas as formas possíveis e, mesmo assim, sente que nada muda de verdade. Uma sensação estranha de estar fazendo tudo certo, repetindo palavras, buscando fé, esperando um sinal, mas no fundo algo continua travado, como se houvesse uma peça faltando em todo esse processo. E a pergunta começa a incomodar. Por que parece funcionar para alguns e não para outros? Foi nesse ponto que algo começou a fazer sentido através das lições que aprendi lendo os ensinamentos dele, Neville Goddard. Não como religião, nem como algo distante, mas como uma leitura completamente diferente daquilo que sempre foi ensinado. Uma inversão silenciosa, quase desconfortável no início, porque sugere que nada do que foi aprendido estava exatamente errado, apenas incompleto. Existe uma busca muito mais profunda escondida por trás dessa frustração. Não é apenas sobre conseguir algo no mundo externo, é sobre entender o próprio papel dentro da criação da realidade. Quantas vezes alguém já sentiu que estava pedindo, mas nunca realmente acessando aquilo que já deveria ser seu por direito? E se a questão nunca foi pedir melhor, mas sim assumir algo que já existe? E então surge uma possibilidade quase perturbadora. E se as palavras atribuídas a Jesus nunca foram apenas ensinamentos morais, mas códigos, instruções precisas deixadas de forma simbólica, esperando serem compreendidas no momento certo? Existe algo ali que não foi totalmente explicado, algo que, quando visto da forma correta, muda completamente a forma como a realidade responde. Há um relato antigo, conhecido por muitos, mas raramente compreendido além da superfície. Um homem já havia sido dado como perdido, tudo ao redor confirmava o fim. Nenhuma lógica indicava a reversão. E ainda assim, alguém chega, ignora completamente as evidências externas e faz algo que desafia qualquer explicação comum. Esse momento guarda um detalhe específico, quase invisível, que carrega um código. Um código que, quando entendido, revela exatamente como o impossível começa a se reorganizar. Algo quase ninguém percebe é que o maior erro não está na falta de fé, mas na forma como essa fé foi ensinada. Existe uma tendência silenciosa de olhar para histórias como essa e tratá-las como eventos isolados, milagres raros, manifestações divinas externas. E é exatamente aí que tudo se perde. Porque ao fazer isso, a mente automaticamente se coloca fora da equação, como se aquilo fosse algo que aconteceu com alguém especial, em um tempo distante, sem qualquer relação prática com a própria vida. Mas e se esse distanciamento for um verdadeiro bloqueio? As lições que aprendi lendo os ensinamentos dele, Neville Goddard, apontam para algo desconcertante. Essas histórias nunca foram sobre o que aconteceu no mundo externo, mas sobre o que aconteceu dentro da consciência antes de qualquer coisa se tornar visível. Isso muda completamente o jogo, porque deixa de ser sobre esperar intervenção e passa a ser sobre compreender um processo. Um processo interno, invisível, preciso, quase técnico. E isso levanta uma questão inevitável. O que exatamente aconteceu na mente daquele que ignorou completamente a realidade ao redor? Quando alguém observa a cena superficialmente, tudo parece impossível demais para ser replicado. Um cenário fechado, definitivo, sem saída. Mas existe um detalhe que quase ninguém nota. Não houve negociação com a realidade. Não houve tentativa de melhorar aos poucos. Não houve dúvida sendo alimentada. Houve uma ruptura completa com aquilo que os sentidos estavam mostrando. E isso entra em conflito direto com a forma como a maioria tenta manifestar algo, tentando conciliar desejo com evidência contrária ao mesmo tempo. E aqui acontece algo que costuma passar despercebido. A imaginação não responde ao que é desejado, ela responde ao que é aceito como verdadeiro. Essa é a virada que poucos conseguem sustentar, porque aceitar algo como verdadeiro, mesmo quando tudo o contradiz, não é um ato emocional superficial. É um estado assumido. E é exatamente isso que Neville descreve repetidamente. Não se trata de querer que algo aconteça, mas de se posicionar internamente como se já fosse. A maioria para no desejo. Poucos atravessam para a identificação, e é nessa travessia que a realidade começa a se reorganizar. Voltando àquele momento deixado em aberto, existe uma tensão invisível ali que cresce à medida que se observa com mais atenção. A cena não é apenas sobre alguém chamando o outro de volta.
existe uma sequência interna implícita, um padrão que foi seguido antes da ação externa acontecer. Não foi impulso, não foi emoção descontrolada. Foi algo deliberado, preciso, como se cada passo já estivesse definido antes mesmo de qualquer palavra ser dita. E isso levanta uma curiosidade inevitável. Qual foi exatamente esse processo interno que antecedeu aquele instante? Existe um ponto onde a compreensão deixa de ser filosófica e passa a ser estrutural. Não se trata mais de interpretar histórias ou buscar significados simbólicos superficiais, mas de enxergar um padrão operacional acontecendo por trás de cada cena. As lições que aprendi lendo os ensinamentos dele, Neville Goddard, apontam exatamente para isso. A consciência não reage ao mundo, ela o projeta. E quando essa ideia é levada a sério, tudo muda. Porque então a pergunta deixa de ser como aquilo aconteceu e passa a ser qual estado interno tornou aquilo inevitável. Para entender isso, é preciso abandonar completamente a leitura tradicional desses relatos. Não existe um personagem externo realizando algo extraordinário. Existe um estado de consciência sendo assumido com tamanha convicção que a realidade não encontra outra opção além de refletir aquilo. Isso exige uma mudança radical de perspectiva, porque não é mais sobre admirar, é sobre replicar. E essa replicação não acontece por esforço físico, nem por repetição mecânica de palavras, mas por uma reorganização silenciosa da identidade interna. Neville insistia em algo que, à primeira vista, parece simples demais para ser levado a sério: sentir o fim. Mas, quando isso é observado com profundidade, percebe-se que não há nada de superficial nisso. Sentir o fim não é imaginar vagamente que algo deu certo, é entrar psicologicamente no estado onde aquilo já é um fato consumado. É pensar, reagir e perceber a si mesmo a partir desse ponto. E então surge uma questão inevitável. Quantas vezes alguém realmente sustentou esse estado sem voltar atrás internamente ao primeiro sinal de contradição? O que transforma a realidade não é o desejo de sair de onde se está, é a decisão silenciosa de já não estar mais lá. Essa frase carrega um peso que só se revela quando aplicada, porque ela desmonta completamente a ideia de processo lento baseado em tentativa e erro emocional. Aqui não existe tentar acreditar, existe assumir ou não assumir. E essa distinção muda tudo. Porque ao assumir, mesmo que apenas internamente, a mente começa a reorganizar percepções, reações e até coincidências de forma coerente com esse novo estado. É sutil no início, mas inevitável quando sustentado. E então vem a parte que costuma confundir a maioria. Porque se tudo isso é verdade, por que parece tão difícil manter esse estado? A resposta não está na dificuldade em si, mas na identificação com o estado antigo. Existe um apego invisível àquilo que já é conhecido, mesmo que cause dor. A mente retorna automaticamente para padrões familiares, reforçando exatamente aquilo que se deseja mudar. É por isso que Neville insistia tanto na persistência no estado assumido, não como esforço, mas como lealdade interna a uma nova versão de si mesmo que ainda não foi totalmente estabilizada. E naquele momento deixado em aberto, algo começa a se tornar mais claro. Não foi apenas uma ação externa impressionante, foi a expressão final de um estado que já estava completamente consolidado por dentro. Antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer gesto visível, já havia uma certeza estabelecida. E essa certeza não vinha de evidências, vinha de uma identidade assumida. Isso muda completamente a leitura da cena, porque então não se trata mais de um evento, mas de uma consequência. Agora comece a surgir a pergunta que realmente importa. Se esse processo foi seguido de forma tão precisa, seria possível identificar cada etapa dele? Não como teoria, mas como um passo a passo invisível que pode ser compreendido, internalizado e aplicado. Porque se existe um padrão, ele pode ser reconhecido. E se pode ser reconhecido, então talvez nunca tenha sido algo inalcançável, apenas não explicado da forma correta até agora. Existe um ponto onde tudo que foi dito até aqui deixa de ser apenas percepção interna e começa a ganhar forma concreta através de uma das passagens mais conhecidas e, ao mesmo tempo, menos compreendidas.
não como um evento religioso a ser admirado, mas como uma demonstração prática de um princípio. O relato está em João, capítulo 11, versículo 43, e quando se observa com atenção, algo começa a emergir. Cada detalhe ali não é apenas narrativo, é instrucional. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. À primeira vista, parece apenas um chamado direto, quase teatral, mas existe algo anterior a essa frase que muda completamente a compreensão. Antes de qualquer palavra ser dita, já havia uma convicção estabelecida, não construída no momento, mas sustentada internamente. As lições que aprendi lendo os ensinamentos dele, Neville Goddard, apontam exatamente para isso. A palavra não cria o resultado, ela revela o estado já assumido. Voltando um pouco antes, no mesmo capítulo, existe outra frase que costuma passar despercebida. Disse-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Aqui está o primeiro passo técnico escondido. Não se trata de acreditar para que algo aconteça no futuro, mas de assumir internamente algo como verdadeiro antes de qualquer evidência. Crer, nesse contexto, não é esperar, é ocupar um estado. E isso muda completamente a lógica tradicional. E então há um gesto que quase ninguém interpreta corretamente. Antes do chamado, está descrito que ele levanta os olhos. Isso não é um detalhe físico aleatório, é simbólico. Representa a mudança de foco da evidência externa para a realidade interna, um deslocamento consciente da atenção. Neville sempre enfatizava que aquilo que é contemplado internamente com convicção começa a ganhar forma. Aqui está o segundo passo: retirar a autoridade dos sentidos e direcionar a consciência. O terceiro ponto aparece de forma ainda mais sutil, mas é decisivo. Não há hesitação na fala, não há tentativa, não há dúvida misturada com esperança. O chamado é direto, definitivo, sem espaço para negociação. Isso revela algo essencial. O estado interno já estava fechado. A cena final já havia sido aceita psicologicamente como fato. E é exatamente isso que Neville descreve como sentir o fim. Não como imaginação vaga, mas como realidade assumida. Agora, ao juntar esses elementos, o que antes parecia um milagre começa a revelar uma sequência clara. Primeiro, recusa em aceitar a evidência como final. Segundo, ocupação interna do resultado desejado. Terceiro, fidelidade a esse estado sem oscilar. E, por fim, expressão externa, natural, que apenas confirma aquilo que já estava estabelecido. Isso não diminui o impacto da cena, pelo contrário, torna ela replicável em essência. E então, algo muda na forma como tudo é visto. Não se trata mais de um acontecimento distante, reservado a uma figura específica. Trata-se de um padrão sendo demonstrado de forma simbólica e precisa. E a pergunta que começa a surgir não é mais "isso aconteceu mesmo?", mas algo muito mais direto e inevitável. Se o processo foi revelado com tanta clareza, o que ainda impede alguém de aplicar exatamente essa mesma sequência dentro da própria consciência? Existe um momento em que tudo o que foi revelado deixa de ser apenas interessante e começa a se tornar inevitável. Porque depois de enxergar aquela sequência de forma tão clara, já não é mais possível voltar à interpretação anterior. O que antes parecia distante agora se apresenta como um processo replicável, e isso muda completamente a relação com a própria realidade, porque então não se trata mais de esperar que algo aconteça, mas de reconhecer o que já está sendo feito, ainda que de forma inconsciente. A virada acontece quando alguém percebe que sempre esteve utilizando esse mesmo mecanismo, mas sem direção. Pensamentos sendo assumidos, estados sendo repetidos, reações sendo reforçadas, tudo isso já estava em operação. A diferença é que, na maioria das vezes, isso ocorre de forma automática, guiado por medo, dúvida ou memória. E então surge uma pergunta inevitável: o que acontece quando esse mesmo processo passa a ser conduzido de forma consciente?
As lições que aprendi lendo os ensinamentos dele, Neville Goddard, apontam para um ponto que costuma ser ignorado pela maioria. Não existe um novo poder a ser adquirido. Não existe algo externo a ser acessado. O que existe é um ajuste na forma como a própria consciência se posiciona. E esse ajuste, por mais simples que pareça, altera completamente o resultado. Porque deixa de haver contradição interna. O estado assumido passa a ser coerente, e essa coerência começa a se refletir. O que transforma completamente a experiência não é tentar mudar o mundo, é mudar de lugar dentro de si mesmo. Essa mudança não é física, nem visível de imediato, mas ela redefine a forma como tudo é percebido. Situações que antes geravam reação automática começam a perder força. Pensamentos antigos deixam de parecer tão convincentes, e aos poucos uma nova estabilidade começa a surgir. Não como esforço constante, mas como um novo ponto de referência interno. E isso altera não apenas o que se sente, mas o que se espera, o que se aceita e o que se sustenta. E então algo curioso começa a acontecer. Pequenos sinais começam a aparecer, não como provas isoladas, mas como ajustes progressivos que seguem uma lógica invisível. Conversas, oportunidades, mudanças sutis de cenário, tudo começa a refletir aquilo que foi assumido. E isso não acontece por acaso, é apenas a consequência natural de um estado que deixou de oscilar. Isso levanta uma questão importante. Quantas vezes algo começou a mudar, mas não foi sustentado o suficiente para se completar? Há um ponto, no entanto, onde essa compreensão precisa se aprofundar ainda mais, porque não se trata apenas de aplicar isso em situações específicas, mas de reconhecer que isso está moldando tudo, o tempo todo. A identidade assumida, mesmo que de forma inconsciente, continua sendo projetada continuamente. E quando isso é percebido com clareza, surge uma responsabilidade que não pode mais ser ignorada, não como peso, mas como possibilidade. Agora tudo aponta para um fechamento inevitável, porque aquele momento inicial, aquela cena que parecia apenas simbólica, já revelou seu funcionamento interno. O código foi exposto, a sequência foi compreendida, e resta apenas um ponto essencial para que tudo isso deixe de ser apenas entendimento e se torne experiência direta. Um ajuste final, simples na forma, mas profundo o suficiente para transformar completamente a forma como a realidade passa a responder. Existe um ponto exato naquele momento inicial que, quando finalmente compreendido, muda completamente a leitura de tudo que foi visto até aqui. Não foi apenas sobre ignorar a realidade externa, nem apenas sobre imaginar algo diferente. Foi sobre sustentar de forma absoluta uma identidade onde o resultado já estava concluído. Aquele instante não começou quando as palavras foram ditas. Ele começou muito antes, no silêncio interno, onde nenhuma evidência contrária tinha mais autoridade. E é isso que fecha completamente o que ficou em aberto desde o início. O chamado não foi um esforço para mudar algo que ainda estava em dúvida. Foi a expressão natural de algo que já não podia mais ser diferente. Esse é o detalhe que transforma tudo em algo técnico, porque revela que não houve tentativa, não houve processo gradual visível. Houve decisão interna seguida de fidelidade a essa decisão, independentemente do que os sentidos insistiam em mostrar. Isso elimina a ideia de tempo como fator principal, porque nesse nível o tempo não é o que produz a mudança. Ele apenas revela aquilo que já foi definido internamente. E isso muda completamente a relação com espera, ansiedade e controle. Quando essa compreensão se aprofunda, uma metáfora começa a surgir com clareza. É como vestir uma roupa invisível antes de ela existir fisicamente. No início parece estranho, quase artificial, mas à medida que essa roupa é sustentada internamente, como identidade, não como desejo, o mundo externo começa a encontrar formas de materializar aquilo que já foi assumido, não por esforço direto, mas por alinhamento. E isso levanta uma questão inevitável. Quantas vezes alguém tentou mudar a roupa sem mudar quem a veste?
As lições que aprendi lendo os ensinamentos dele, Neville Goddard, sempre retornam a esse ponto com uma insistência quase desconcertante. A imaginação não é um refúgio da realidade, ela é a origem dela. E quando alguém começa a tratar esse espaço interno com seriedade, algo muda. Pensamentos deixam de ser aleatórios, estados deixam de ser reativos, e a consciência começa a operar de forma mais deliberada. Não perfeita, não constante, mas cada vez mais consciente de si mesma como causa. E então surge um momento decisivo que não depende de técnica elaborada nem de condições ideais. Um momento onde alguém percebe que não precisa mais esperar se sentir pronto, porque o estado não é consequência, é escolha. E essa escolha não precisa de validação externa para começar a operar. Ela só precisa ser assumida e sustentada com uma honestidade interna que não negocia com o que já ficou para trás. Esse é o ponto onde o processo deixa de ser teoria e começa a se tornar experiência. A transição para a prática acontece quase naturalmente a partir daqui, não como obrigação, nem como um exercício mecânico, mas como extensão lógica de tudo que foi compreendido. Não se trata de fazer algo novo, mas de fazer de forma diferente aquilo que sempre esteve acontecendo. Pensar, imaginar, reagir, tudo isso já ocorre o tempo todo. A diferença agora está em como isso é direcionado. E essa mudança, por mais sutil que pareça, altera completamente o resultado ao longo do tempo. E quando esse estado começa a ser sustentado, mesmo que de forma imperfeita no início, algo começa a se transformar. Não necessariamente de forma imediata ou espetacular, mas de forma consistente. Pequenos ajustes, coincidências, mudanças de percepção começam a surgir. E aos poucos, aquilo que antes parecia distante começa a aproximar. Não como surpresa, mas como confirmação. Como se a realidade estivesse apenas alcançando algo que já havia sido decidido muito antes, em silêncio. Existe uma forma simples, quase discreta, de começar a aplicar tudo isso sem criar resistência interna ou transformar o processo em mais uma tentativa frustrada? Não exige esforço excessivo, nem condições ideais, apenas um momento de quietude suficiente para perceber aquilo que já acontece dentro da própria mente o tempo todo. Porque a prática não começa criando algo novo, começa direcionando aquilo que já está em movimento constante, mas de forma inconsciente. Em um instante silencioso do dia, talvez antes de dormir ou logo ao acordar, há uma oportunidade que quase sempre passa despercebida. Nesse espaço, onde o mundo externo ainda não tomou completamente a atenção, é possível permitir que uma cena simples surja, não como fantasia distante, mas como algo já vivido. Não se trata de ver de fora, mas de sentir a partir de dentro, como se aquele resultado já fosse parte da própria história. E então surge uma pergunta inevitável. O que muda quando alguém passa a se perceber a partir desse ponto? O passo seguinte não está em prolongar esse momento artificialmente, nem em tentar controlar cada pensamento que surge depois. Está em retornar a esse estado sempre que possível, com naturalidade, como quem revisita algo que já reconhece. Aos poucos, essa familiaridade começa a crescer e aquilo que antes parecia esforço começa a se tornar um novo padrão. Não imediato, não perfeito, mas progressivamente mais estável. E isso altera não apenas pensamentos, mas reações, escolhas e até percepções sutis do cotidiano. Com o tempo, algo curioso começa a acontecer. Situações externas passam a refletir de maneira inesperada aquilo que foi sustentado internamente, não como coincidência isolada, mas como uma sequência de ajustes que parecem seguir uma lógica invisível. E isso não vem para impressionar, vem para confirmar. Confirmar que aquilo que foi assumido em silêncio não ficou restrito ao imaginário, ele encontrou caminho para se expressar. E isso levanta uma reflexão inevitável. O que ainda estaria sendo criado sem perceber? Existe, no entanto, um ponto mais profundo que fecha completamente esse entendimento. Não se trata apenas de conseguir algo específico, nem de alterar circunstâncias pontuais.
Trata-se de reconhecer que a própria identidade pode ser escolhida de forma consciente. E ao fazer isso, tudo o que deriva dessa identidade começa a se reorganizar naturalmente, não por controle direto, mas por coerência. E essa coerência, quando sustentada, se torna inevitavelmente visível. Há algo ainda mais profundo que se revela quando essa prática se torna parte da vida. A percepção de que nunca houve, de fato, separação entre o interno e o externo. O que parecia ser um mundo fixo, independente, começa a ser visto como um reflexo contínuo de estados internos sendo expressos. E essa percepção não precisa ser perfeita para começar a transformar. Basta ser reconhecida, ainda que parcialmente, para iniciar um movimento que não volta mais ao ponto anterior. E então, tudo retorna ao início, mas com outro nível de clareza. Aquela sensação de frustração, de tentar e não ver resultado, começa a perder força, não porque tudo mudou instantaneamente, mas porque a forma de se relacionar com a realidade mudou. E essa mudança, silenciosa e interna, carrega uma verdade difícil de ignorar. Aquilo que se assume como identidade tende, cedo ou tarde, a se tornar experiência. E quando isso é realmente compreendido, algo dentro simplesmente não aceita mais viver como antes.